Quando ligamos dois eletrodos através de um circuito metálico externo, obtemos uma pilha eletroquímica. Os eletrodos podem estar em recipientes separados ou não. Quando eles estão em recipientes separados, caso da figura ao lado, utiliza-se uma ponte salina unindo os dois eletrólitos. No caso de estarem em um mesmo recipiente, utiliza-se uma parede porosa para separar os dois eletrólitos. O eletrodo é denominado ânodo quando nele ocorrem reações de oxidação. No ânodo, a oxidação do metal libera elétrons na lâmina metálica, aumentando a concentração de elétrons livres na mesma. Os íons difundem-se para o eletrólito, onde sua concentração é aumentada. Por fim, a lâmina perde massa, pois os átomos que ali estavam difundiram na forma de íons para o eletrólito. O eletrodo é um cátodo quando nele ocorrem reações de redução. No cátodo, íons provenientes do eletrólito consomem elétrons na nuvem e difundem-se para a lâmina. Isso leva à diminuição na concentração de elétrons livres na lâmina, ao aumento da massa da lâmina metálica e à diminuição da concentração de íons no eletrólito. As pilhas eletroquímicas possuem uma diferença de potencial entre seus eletrodos, que é a sua força eletromotriz. A IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda calcular a força eletromotriz da pilha como o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. No caso da pilha composta por um eletrodo de primeira espécie de zinco em contato com um eletrodo normal de hidrogênio, a diferença de potencial observada é de 0,763 volts. Durante o procedimento, a lâmina de zinco é oxidada a íons Zn2+, de acordo com a equação. E, consequentemente, o fluxo de elétrons ocorre do eletrodo de zinco para o eletrodo de hidrogênio. De acordo com a IUPAC, a força eletromotriz da pilha é igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. A força eletromotriz é o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo, que nesse caso específico gerou um potencial de 0,763 volts. Como o potencial do eletrodo de hidrogênio, que nesse caso é o cátodo, é convencionalmente definido como zero, então o potencial do eletrodo de zinco vale menos 0,763 volts. Veja que este valor refere-se ao potencial de redução do zinco. O potencial de oxidação do zinco é o mesmo valor em módulo, mas com sinal inverso, ou seja, 0,763 volts. Então, esse aqui é o potencial de redução do zinco e esse aqui é o de oxidação. Sinais contrários. No caso da pilha de cobre, no caso da pilha contendo um eletrodo de cobre em contato com o eletrodo de hidrogênio, a diferença de potencial observada é de 0,337 volts. Ao contrário do zinco, a lâmina de cobre ganha massa, pois os íons CO2+, provenientes do eletrólito de cobre, são reduzidos a cobre metálico na superfície da lâmina, de acordo com a equação.
Então, cobre metálico. Dessa forma, os elétrons estão migrando do eletrodo de hidrogênio para o eletrodo de cobre. A força eletromotriz da pilha é igual ao potencial de redução do cátodo, que é o eletrodo de cobre, menos o potencial de redução do ânodo, que é o eletrodo de hidrogênio. Então, neste caso, a força eletromotriz aqui seria o potencial de redução do eletrodo, potencial de redução do eletrodo de cobre, menos o potencial de redução do eletrodo de hidrogênio, que é o ânodo. Gerando, então, nesse caso aqui, o potencial de 0,337 volts. Como o potencial do eletrodo de hidrogênio é zero, consequentemente, o potencial do eletrodo de cobre, que é o cátodo, vai valer 0,337 volts. Esse, então, é o potencial de redução do cobre. O potencial de oxidação do cobre, então, seria o mesmo valor, mas com o sinal contrário, menos 0,337 volts. Então, aqui nós temos a redução e aqui a oxidação. Os potenciais de eletrodo de vários metais foram medidos diretamente em condições padronizadas, isto é, a lâmina do metal em contato com uma solução 1 mol por litro de seu íon, ou calculados a partir de correlações termodinâmicas. Os valores são dados na página 19 do livro Corrosão, de Vicente Gentil. Então, pode-se ver, por exemplo, o potencial de redução do manganês, né, sendo menos 1,18 volts. Né? Os íons manganês 2+, recebem 2 elétrons para serem reduzidos a manganês. A cobalto, por exemplo, o potencial de redução seria de menos 0,277. Íons cobalto 2+, recebem 2 elétrons para serem reduzidos a cobalto 0. De um lado da tabela, por exemplo, do cobalto, temos aqui o potencial de redução. Do lado esquerdo, o potencial de oxidação, como pode ser visto aqui no título da coluna aqui em cima. Considere o eletrodo formado por um metal, M, imerso em uma solução contendo 1 mol por litro de seu íon Mn+. Como já visto, o íon é reduzido ao metal quando recebe elétrons, ou o metal é oxidado ao íon, perdendo elétrons. Aqui, então, nessa reação direta, tem-se a redução do metal, e na reação inversa tem-se aqui a oxidação do metal com a perda de elétrons. No princípio de Le Chatelier, o aumento da concentração do íon no eletrólito tende a deslocar o equilíbrio da reação no sentido de formação do metal. Então, o aumento dessa concentração desse íon tende, então, a deslocar a reação no sentido da formação do metal, o que aumenta o potencial de redução do eletrodo. Da mesma forma, a diminuição da concentração do eletrólito desloca a reação no sentido de formação do íon.
o que diminui o potencial de redução do eletrodo. Considere agora a seguinte reação. Então, temos aqui então NiA mols de um reagente A reagindo com NiB mols de um reagente B com mais N elétrons, formando NiR mols de um reagente R mais NiS mols de um reagente S. Então, essas variáveis Ni são nada mais nada menos do que os coeficientes estequiométricos das respectivas espécies na reação. O potencial de redução é calculado pela equação de Nernst. Então, o potencial de redução dado pela equação de Nernst vai ser igual ao potencial de redução na condição padrão, que seria o potencial de redução quando o metal está em contato com uma solução contendo 1 mol por litro de seu íon, dado aqui na tabela contida na página 19 do livro do Gentil, menos a constante dos gases vezes a temperatura, dividido pelo número de elétrons envolvidos vezes a constante de Faraday, que vale 96.500 Coulomb por mol, vezes o Ln do multiplicatório das atividades das espécies elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, no caso da reação acima, esse termo dentro do Ln, esse multiplicatório, seria então aberto da seguinte forma, tendo em vista que os coeficientes estequiométricos das espécies dos produtos são positivos. Então, sabendo que NiR e o NiS são maiores do que zero, são positivos, e o NiA e o NiB, que são reagentes, são reagentes, os coeficientes estequiométricos de reagentes são menores que zero. Então, esses coeficientes são positivos e esses coeficientes estequiométricos são negativos. Então, dessa forma, se isso e isso é positivo e ele está aqui no você tem aqui a atividade da espécie elevada a esse coeficiente. Se esse valor aqui é positivo, ele vai constar então aqui no numerador do termo entre os parênteses. E o que for negativo, ele vai para o denominador. Então, a gente tem aqui a atividade da espécie R elevada ao coeficiente estequiométrico, vezes a atividade da espécie S elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela atividade da espécie A elevado ao coeficiente estequiométrico, vezes a atividade da espécie B elevada ao seu coeficiente estequiométrico. Então, no caso do exemplo anterior, que existe então uma lâmina de determinado metal em contato com uma solução de seus íons, a reação que está ocorrendo é o íon recebendo N elétrons para ser reduzido ao metal. O potencial, então, de redução do íon Mn+, vai ser igual ao potencial de redução do íon na condição padrão, menos RT sobre NF, vezes o Ln agora, o multiplicatório, nesse caso, como a gente só tem um produto, que é o metal, então, a atividade do metal dividido pela atividade do íon. Então, a atividade de um sólido a gente geralmente considera como sendo 1,
né? E como já foi visto anteriormente também, ao invés de trabalhar com atividade, nós vamos considerar a atividade como sendo igual à concentração. Então, nesse caso aqui, utilizaremos a concentração do íon N+. Então, como exemplo, qual seria o potencial do eletrodo de cobre imerso em uma solução 0,01 mols por litro de cobre a 25 graus Celsius? Então, para fazer esse cálculo, nós utilizamos a equação de Nernst. Ln da atividade do cobre dividido pela atividade do íon cobre 2+. Lembrando que a equação, a reação que está ocorrendo aqui, né, seria o íon cobre 2+, né, que está numa concentração de 0,01 mol por litro, ou molar, recebendo 2 elétrons para gerar o íon metálico, gerar o metal. A atividade aqui é 1, isso aqui vale 0,01 mols por litro, né? Jogando aqui então os valores, o potencial padrão desse eletrodo de cobre seria, como já falado anteriormente, seria 0,337 volts, né? Então, consequentemente, nós teríamos 0,337 menos 8,314 vezes 298. Deixa eu fazer vamos colocar aqui as unidades. Joule por mol Kelvin vezes aqui 298 Kelvin dividido por o número de elétrons envolvidos, que é 2, vezes 96.500, que é a constante de Faraday, valendo, sendo que a unidade seria a Coulomb por mol, vezes o Ln de 1 dividido por 0,001. Né? Então, eu vou cancelar esse mol com esse mol, Kelvin com Kelvin, gerando aqui a Joule por Coulomb. Joule por Coulomb nada mais é do que a definição de volts. Nós teríamos aqui então que o potencial de redução desse eletrodo de cobre seria 0,278 Joule por Coulomb, né, ou 0,278 volt. Bom, o que ocorreu, né, é que você teria então, numa condição padrão, no qual a concentração do íon cobre 2+, estaria numa concentração de 1 mol por litro, né, o potencial de redução valeria 0,337 volt. Você diminuiu a concentração do íon na solução e, consequentemente, deslocou a reação nesse sentido. Ou seja, você diminuiu o potencial que esse íon aqui tinha para reduzir. Ou seja, você diminui então o potencial de redução do íon. Então, da mesma forma, nós podemos fazer o cálculo do potencial da meia pilha, no qual acontece uma reação de redução de íons Pb2+, né, em chumbo 0. Então,
E sendo igual ao E0, o E0 para essa meia pilha de chumbo em 1 mol por litro seria menos 0,126. Então, menos 8,314 vezes 298 dividido por 2 vezes 96.500 vezes o ln de 1 sobre a concentração, que é 0,001. Então, o potencial nessa concentração de 0,001, valendo agora menos 0,215 volts. Né? Da mesma forma, você tinha um potencial de 1 mol por litro. Para a solução de 1 mol por litro, o potencial valia menos 0,126. Ao diminuir essa concentração, desloca-se o equilíbrio nesse sentido e o potencial cai ainda mais. Ele cai então de menos 0,126 para menos 0,215 volts.